dia. Então, como o Padre Hélio já anunciou, a questão do nosso tema a trabalhar, sobre a Sagrada Escritura na liturgia. Eu fiz uma pequena síntese do texto, desse livreto, né, do Jubileu, que nós estamos acompanhando as formações. Então, vocês vão receber uma síntese desse livreto. E eu vou apresentar um pouco a temática do que ele trata de maneira sintética. E aí as perguntas também podem, digamos assim, serem feitas durante o processo, ou se quisermos deixar o final, a gente pode anotar alguma coisa que a gente queira talvez saber melhor ou aprofundar, ou mesmo não entendeu, a gente volta ao assunto e esclarece alguma coisa que talvez tenha ficado pendente, tá bom? Então vamos fazer essa apresentação geral do nosso texto, ok? Bom, terminar de entregar aqui o pessoal para ir acompanhando algumas ideias que nós vamos trabalhando em nosso texto. A letra está um pouco miúda, viu? Que é um desafio para saber como é que está o exame de vista de vocês. Tá? Para ver se está funcionando mesmo esse óculos que vocês usam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos lá. Esses cadernos do Jubileu tratam principalmente de alguns aspectos que o Papa Francisco já queria no seu coração, já desejava no seu coração trazer de volta para um estudo e um aprofundamento maior, que é o próprio Concílio do Vaticano II. Então, o Vaticano II teve justamente na Sacrosanto Concílio, que é o documento que trata sobre a liturgia, o seu pontapé inicial das grandes reformas que a Igreja sonhava. Por que a Sacrosanto Concílio? Porque justamente quando o Vaticano II foi pensado, a partir do momento em que os bispos iriam se encontrar para elaborar essas reformas que Paulo VI pensava sobre a nossa Igreja, estava justamente a liturgia. A liturgia, na realidade, a questão da reforma litúrgica é um processo longo que vem desde Pio X, ao longo da história da nossa Igreja, suscitando um desejo de uma reforma e de uma renovação dentro da nossa Igreja. E os padres perceberam que a liturgia é justamente o local por onde as grandes mudanças poderiam acontecer. E então os padres do concílio, os padres conciliares, fizeram uma opção justamente por esse decreto da Sagrada Liturgia, porque principalmente era o documento mais avançado de todos os documentos pré-elaborados para o concílio. A Sacrosanto Concílio apresentava justamente uma formatação muito mais definida, muito mais clara, muito mais abundante. Então foi muito fácil para o Papa aprovar logo o documento da Sacrosanto Concílio, porque esse já estava muito adiantado. A reforma litúrgica já vinha de muito tempo, clamando por um olhar da Igreja sobre a reforma necessária, e essa reforma começaria justamente dentro da celebração. Por que dentro da celebração litúrgica? Porque a liturgia é justamente o local onde nós somos formados. A nossa fé é alimentada e nós recebemos formação principalmente a partir dessa dinâmica das celebrações e da própria liturgia. Daí, dentro desses vários elementos que a Sacrosanto Concílio traz consigo, o nosso caderno ressalta justamente essa importância que a Sagrada Escritura vai adquirir dentro dessa reforma litúrgica e particularmente dentro da liturgia. Então, o objetivo é perceber a relação e a importância que a Sagrada Escritura tem dentro da Sagrada Liturgia. O número 24 da Sacrosanto Concílio diz o seguinte: é de suma importância a Sagrada Escritura nas celebrações litúrgicas, pois delas são tomadas as leituras que serão explicadas na homilia e os salmos que serão cantados. Nelas são inspiradas as preces dos fiéis,
orações e hinos litúrgicos. Dela também ganham sentido as ações e os sinais litúrgicos. Por isso, para promover a reforma, o progresso e a adaptação da Sagrada Liturgia, é preciso fomentar aquele amor suave e forte pela Sagrada Escritura, testemunhado pela venerável tradição dos ritos, tanto orientais como ocidentais. Então, o nosso texto parte justamente desse artigo da Sacrosanto Concílio, para que a gente possa refletir um pouco sobre a importância da Sagrada Escritura dentro da liturgia. Nada mais propício de tratarmos principalmente hoje, nesse final de semana que celebramos o Dia Nacional da Bíblia, da Palavra de Deus, e queremos justamente meditar um pouco e olhar, ter uma visão dessa importância dela dentro das nossas celebrações. Capítulo 1. Na celebração litúrgica, a Sagrada Escritura é de suma importância. Então ele repete aquilo que está lá no número 24. Toda celebração litúrgica que se sustenta e se apoia principalmente na Palavra de Deus, converte-se num acontecimento novo e enriquece a palavra com uma nova interpretação e eficácia. O Novo Testamento herda do Antigo Testamento essa tradição da centralidade da palavra na interpretação do mistério de Deus e da experiência pascal do povo de Deus, e que ganha nova expressão na Páscoa de Cristo Salvador. Nessa relação com a Páscoa Nova, a salvação operada por Deus se renova na história, atualizando-se em favor das gerações futuras. Vamos lá. Esse parágrafo quer nos dizer justamente sobre como essa relação da palavra com a celebração acontece. Por quê? Porque nós herdamos da tradição judaica não só essa dinâmica da palavra, da importância que os judeus dão à palavra de Deus, seja na sua sinagoga, seja na questão de recordar essa palavra todos os dias, enfim. Por várias situações, a tradição judaica tem um olhar todo particular para a palavra de Deus, o Shema, essa atitude de escuta contínua daquilo que Deus fala. Ela repercute principalmente no coração não só da vivência dos judeus, mas o nosso cristianismo nasce justamente daqui, dessas raízes judaicas. Jesus era judeu e ele bebeu dessa fonte. Então Jesus trazia consigo toda essa dinâmica e importância que a palavra de Deus tem. Então não tinha como o cristianismo não vir também com essa mesma força e esse mesmo desejo de alimentar-se dessa palavra do Senhor. Só que tem um aspecto muito importante que o parágrafo coloca, é justamente essa relação entre o Antigo e o Novo, não somente pelo aspecto da palavra, mas porque justamente é uma palavra proclamada, mas é uma palavra também celebrada. Vejam, quando nós lemos o Antigo Testamento e contemplamos toda a história da salvação a partir da passagem do Êxodo, o que é que a gente compreende? A gente compreende que aquilo que o povo viveu na história concreta da libertação do Egito, eles transformaram em celebração. Tudo aquilo que foi vivenciado historicamente foi transformado em memória, em anamneses, em atualização real daquilo que foi vivido. Tanto é que o que é que a gente vai recordar na Vigília Pascal? Justamente na ceia, veja que na Quinta-feira Santa, a gente já traz para dentro da liturgia uma memória da Páscoa judaica, Você vai se reunir com sua família e o garoto mais novo vai perguntar: o que é que nós estamos celebrando? Nós estamos fazendo memória daquilo que aconteceu lá no passado, quando nossos pais eram escravos no Egito e Deus agiu em favor do seu povo. E aí ele vai explicar cada sinal, cada símbolo que está colocado ali na ceia, para poder lembrar, fazer memória do pão ázimo, das ervas amargas, enfim, de tudo aquilo que fazia parte daquele momento histórico que é recordado e atualizado na ceia. Veja, é a mesma coisa que vai acontecer conosco. Quando Jesus vai celebrar a Páscoa com seus discípulos, através do gesto do partir o pão e de transformar aquele cálice de vinho em seu sangue e dividi-los entre os seus discípulos, ele diz: fazei isto em memória de mim. Jesus estava transformando uma memória histórica num ato celebrativo. Ou seja, história, fato,
e celebração nascem quase que simultaneamente. É óbvio que o povo primeiro viveu a história, depois eles fazem questão de recordar essa história, celebrando através de ritos, com toda uma dinâmica de simbologia e da palavra que recorda justamente aquilo que nós vamos vivenciar. Então, a proclamação da palavra dentro de das nossas liturgias, dentro de cada sacramento, faz com que justamente aquilo que nós estamos fazendo ganhe significado pela palavra proclamada. Primeiro vem a palavra, depois vem toda a vivência daquilo que a palavra nos pede e o reflexo desta palavra que acontece nos gestos que nós estamos celebrando. É claro que isso aqui tem implicações bastante delicadas com relação à celebração como um todo, porque quando a gente organiza uma celebração litúrgica, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é justamente a palavra. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar a fonte de inspiração e o motivo pelo qual nós estamos celebrando hoje. É partindo dessa palavra que nós vamos iluminar, por exemplo, a escolha das músicas. É a partir dessa palavra que a equipe de liturgia pode elaborar um elemento simbólico, digamos assim, daquele domingo, daquele tema especial que vai ser trabalhado e preparar alguma coisa, quem sabe, para a celebração de especial com relação ao tema do dia, se é que nós podemos chamar de tema, mas ao mistério celebrado naquele dia. Então, veja que essa relação profunda entre a palavra e a liturgia e o rito está profundamente ligada desde sempre, desde o Antigo Testamento até chegarmos ao Novo Testamento, e na própria ação de Jesus nós vamos encontrar ressonâncias dessa mesma palavra que primeiro é dita, depois é celebrada. Vamos adiante. É importante que compreendamos que a história bíblica e a celebração nascem, por assim dizer, ao mesmo momento, exatamente porque o evento salvífico originário é vivido como ato de culto. É aqui que a palavra não só propõe a memória do evento, mas atualiza o ato salvífico. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ao celebrarmos o ato histórico, a salvação acontece de novo. Quando nós celebramos a Eucaristia, fica claro para nós que de novo Cristo está aqui se entregando por nós e salvando novamente. Todo o mistério atualizado que tem justamente suas ressonâncias na palavra ouvida. Voltar a proclamar a história da passagem, por exemplo, o Mar Vermelho, no Antigo Testamento, como fazemos na Vigília Pascal, permite celebrar a liturgia, mas ao mesmo tempo é a liturgia que nos ajuda a desvendar o seu significado nas gerações sucessivas, conduzindo a significados novos e cada vez mais profundos. Cada vez que nós celebramos um desses mistérios que a própria palavra nos traz, nós não somente atualizamos o fato em si, mas nós lhe damos um novo significado. Por quê? Porque nós estamos lendo uma história passada sob o olhar do presente. A partir de situações concretas em que nós estamos vivendo, nós vamos lendo essa mesma palavra. Por isso que Jesus vai dizer, que a Sagrada Escritura é como um baú onde o Pai tira coisas novas e velhas. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ainda que seja um fato do passado, ele vai se atualizando pelas situações presentes em que nós estamos vivendo. A palavra vai ganhando um novo significado, aquilo que foi contado vai ganhando um sentido talvez muito mais profundo. Continuando, o nexo entre a Sagrada Escritura e a liturgia se apresenta tão inseparável e fundamental a ponto de fazer da experiência do Êxodo o ponto central e a hermenêutica essencial com que Israel olhou para todas as vicissitudes de sua história. Não é possível compreender a Páscoa de Cristo se não colocando-a à luz da Páscoa judaica em estreita relação com ela. Então, com aquilo que eu falei um pouco adiante, as origens da nossa celebração e da nossa vivência litúrgica e da nossa escuta da palavra têm suas raízes no povo judeu. A semelhança da Páscoa do Êxodo, também a última ceia
comporta o imperativo de ser fielmente repetida: fazei isto em memória de mim. Como novo memorial, a ceia pascal de Cristo, sacrifício e refeição da nova aliança, perpetua-se no rito em virtude do Evangelho, palavra que é ação e revelação de Deus, alimento a ser recebido enquanto se escuta. E é claro que a grande tecla que o texto vai bater é justamente que nós não podemos celebrar a Eucaristia sem essa devida atenção para com a palavra de Deus. E aí ele vai tocar mais lá na frente sobre essa dinâmica das duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, que alguns vão dizer, não são duas mesas, é uma mesa só, porque na realidade uma está tão vinculada à outra, que se na celebração eucarística nós mantivermos o equilíbrio entre palavra e rito, e celebração e Eucaristia, nós perceberemos que é uma coisa só. A gente se alimenta de uma única coisa, não de um pão da palavra e do pão da Eucaristia, mas de um único pão que se une para justamente alimentar e sustentar a nossa vida. Porque é pela palavra que nós não somente compreendemos a necessidade que nós temos dessa escuta e das mudanças necessárias para o nosso caminhar, mas o próprio Cristo que nos alimenta e sustenta é quem cria a força e dá a graça necessária para que aquela palavra que ecoa nos nossos ouvidos ganhe vida. Se é preciso praticar a palavra, é óbvio que eu preciso da graça de Deus para que essa palavra se concretize em minha vida. Aqui, é claro, eu já vou adiantar uma questão muito delicada que muitas vezes alguns fiéis reclamam. É muitas vezes o sacerdote se prolongar demasiadamente na homilia ou no rito da palavra e depois acelerar a liturgia eucarística, como quem saiu disparado para poder ganhar tempo e terminar a missa dentro do horário previsto. Quando falta equilíbrio, a coisa sai meio desgringolada, porque certamente quando o padre celebra o rito eucarístico de maneira acelerada, os fiéis certamente não conseguem também beber de tudo aquilo que aquele rito pode oferecer. Equilíbrio necessário, que é um dos elementos que lembra justamente o nosso texto, que nós devemos estar bastante atentos. Vamos lá. Um outro aspecto que não pode ser ignorado é a assembleia, a convocação. Comunidade reunida, chamada por Deus ao seu redor em vista de um relacionamento especial com Ele. A celebração é a experiência e a expressão de um povo. A fé bíblica rejeita como falsa qualquer visão puramente individualista e acredita que a pessoa humana só pode ser compreendida na sua verdade por meio de relações mais amplas que tece com os outros, com o mundo e com o próprio Deus. Aqui é óbvio que quando a gente fala de celebração, a gente tem que lembrar justamente da Assembleia, porque a nossa experiência, tanto judaica quanto cristã, ela nasce justamente dessa consciência que nós temos que somos um povo de Deus, um povo convocado, um povo chamado a viver essa experiência de comunhão com o próprio Deus e também proclamá-la aos outros. Apenas para lembrar que, tanto no judaísmo como no cristianismo, a fé tem uma expressão comunitária. E particularmente para nós cristãos, essa dimensão comunitária, ela é essencial, porque justamente aquilo que nós buscamos compreender da palavra e do próprio mistério eucarístico, ele se dá nas nossas relações com os outros. A verdade de nós mesmos, a verdade sobre a vida, sobre a dinâmica da nossa existência, da própria história, ela se dá nas nossas relações, nas nossas partilhas e, por que não dizer, nos nossos próprios conflitos, nas nossas próprias dificuldades. A gente vai entendendo o que a palavra talvez peça de nós como um processo de conversão contínua. E isso não pode acontecer sem justamente uma busca de relações. Mas a grande dinâmica da assembleia, da convocação e dessa
percepção do povo de Deus, isso não quer dizer que a palavra não me fale pessoalmente. Ela fala, ela diz a mim pessoalmente, mas ela fala das nossas relações também e da nossa vivência comunitária, da nossa expressão no mundo, dessa fé que nós temos. Daí, a gente nunca pode ignorar a importância que a Assembleia tem dentro desse aspecto da vivência da palavra e da celebração da liturgia. É nessa comunidade e por meio dela que Deus gosta de se manifestar. Por isso, ela se dedica a ouvir a sua palavra e a celebrar os seus louvores. Aqui, a palavra ganha vida e força, santificando a própria comunidade que a proclama. O caminho histórico da comunidade eclesial é iluminado e purificado pela palavra, e mediante ela o Espírito abre novos horizontes interpretativos. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, temos textos que nos ajudam a compreender a importância que a Assembleia assume, não só numa atitude de escuta, mas também de protagonista ativa, chamada a colaborar com a palavra e a ação do Espírito. Aqui tem dois textos que o caderno traz, que eu não vou aqui me debruçar sobre eles, que é justamente o texto de Neemias, né? que a gente já, alguns trechos aparecem na Sagrada Escritura durante a semana, se eu não me engano, alguma semana do tempo comum, aparecem esses textos de Neemias, que é justamente aquele momento em que Neemias tem que voltar para a reconstrução do templo, para a reconstrução da cidade, e aí então ele convoca uma grande assembleia para a escuta da palavra de Deus. E é um texto belíssimo, porque o próprio povo se encarrega de preparar um lugar alto. Veja da onde vem a origem do nosso ambão, né? da mesa da palavra, dentro da tradição judaica. Ele manda preparar um lugar bem alto, para que assim a palavra de Deus seja proclamada, e à medida em que a palavra vai sendo proclamada, o povo vai se dando conta da sua relação com Deus, de como eles abandonaram, talvez, essa vivência da palavra, e aí há um chororô, e há toda uma comoção por aquela palavra proclamada, e Neemias vai dizer, não quero que vocês fiquem chorando, ainda bem que vocês compreenderam que essa palavra está tocando o coração de vocês, mas vamos fazer festa, vamos voltar para as nossas casas e vamos celebrar justamente o memorial e a provocação que essa palavra está fazendo em nossa vida. Por outro lado, ele cita também o livro do Apocalipse. Logo na entrada do livro do Apocalipse, quem lê o livro com atenção vai perceber que João tem uma visão de uma grande assembleia. Aqueles trechos que a gente acompanha da Sagrada Escritura do livro do Apocalipse, fala sempre de uma assembleia, a reunião dos santos, que a gente vai ouvir logo no dia de todos os santos, essa multidão que ninguém pode contar. Mas há várias simbologias que João usa da própria celebração, o trono, onde está sentado o cordeiro, enfim, vários elementos que ali aparecem, que estão simbolicamente relacionados não somente à palavra em si, mas à liturgia, à celebração, o incenso, enfim, todos os elementos simbólicos estão ali colocados, justamente para mostrar como a dinâmica da Assembleia, o mistério que aqui se envolve quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós escutamos a palavra de Deus, toda essa dinâmica relacionada ao mistério que nos envolve, toda a simbologia. Daí, é claro, a importância de compreendermos um pouco toda a dinâmica simbólica da celebração, porque eu sempre digo às pessoas quando eu vou fazer formação litúrgica, liturgia é como um jogo. Se você não conhece as regras, você não tem como participar do jogo. Não tem como você saborear a beleza daquele jogo se você não conhece as regras do jogo, se você não sabe justamente como ele se desenvolve. É por isso a formação litúrgica é sumamente importante, porque às vezes, para tirarmos essa ideia da cabeça das pessoas de assistir missa e participar da missa, há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. E muita gente não somente usa a linguagem vou assistir missa, mas de fato assistem, como se fosse um rito de um senta-levanta, de coisas que acontecem, mas que não lhe dizem nada ao coração ou à mente.
aí a importância que a própria preparação litúrgica e essa formação do povo de Deus tem dentro desse quadro. Vamos lá ao parágrafo final desse capítulo 3º, para a gente fazer uma pausa e assim a gente pode também fazer algumas perguntas se desejarem. Isso tudo nos ajuda a entender esse vínculo profundo entre Sagrada Escritura e liturgia, destacado pelo Vaticano II, tanto quanto sua preocupação que a Sagrada Escritura tenha uma suma importância na liturgia, e a ênfase que apareça claramente a profunda sintonia do rito com a palavra da liturgia, com a palavra na liturgia. A espiritualidade dos fiéis deve ser alimentada pelas duas mesas, a da palavra e da Eucaristia. Por isso a importância de tornar, desculpe, a palavra está errada aí, de tornar perceptível o vínculo entre ambas. Para a Sacrossanto Concílio, elas estão intimamente ligadas, que constitui um só ato de culto. Deu para entender até aí? Onde nós queremos chegar, do que eu estou falando? Sim. Na Sagrada Liturgia, na celebração eucarística, a gente vê em algumas celebrações eucarísticas onde o padre não permite essa participação quando ele omite a Assembleia nas aclamações das orações eucarísticas. Também vemos que os cantos não estão de acordo com a liturgia, e somente são aquelas músicas totalmente que a gente vê que não fazem parte daquele momento, né, que o momento pede. E quando tem cânticos, muitas vezes só o coral conhece os cantos e só o coral canta. Então, no início já falávamos sobre isso, que o coral não é para cantar, o coral é para conduzir a Assembleia, deixar que a Assembleia cante. Né? Sim. É isso mesmo? Isso, a senhora está correta, né? O primeiro aspecto que a senhora colocou foi... A aclamação das orações eucarísticas. Sim. Bom, veja bem, a questão das aclamações dentro da oração eucarística, ela é uma realidade nossa, do nosso país, a CNBB solicitou justamente para tornar a participação dos fiéis mais dinâmica, né? Então, alguns padres, digamos assim, eu também não sabia, mas depois eu descobri que alguns sacerdotes estão omitindo essas aclamações da oração eucarística. Não creio que isso seja uma coisa boa, porque isso denota a falta de unidade, certo? A liturgia é uma só e ela deveria ser celebrada de acordo com aquilo que pede a CNBB, da mesma forma em todo o país. Então, as aclamações, elas têm sua importância e elas estão ligadas a uma dinâmica própria da celebração do nosso povo. Por quê? Quando você usa, por exemplo, uma oração eucarística primeira, que é mais longa, essas aclamações não só ajudam a pessoa a entrar no espírito da oração, no espírito como resposta àquilo que está sendo rezado, se bem que a aclamação não é bem uma resposta, é uma aclamação, mas dentro do mistério daquilo que está sendo rezado. Isso chama a Assembleia a prestar atenção àquilo que está sendo rezado, é a importância das aclamações. E aí você coloca a questão dos cantos. Realmente, por quê? Há uma coisa que o texto vai dizer: todos os elementos colocados na celebração no rito, elas são uma reverberação da palavra. Ou seja, a palavra ganha eco nos vários elementos que a gente compõe a liturgia. Até mesmo num cartaz que você coloca na porta de entrada, no mural, aquele cartaz com, por exemplo, um tema relacionado à liturgia do dia ou ao tempo litúrgico. É uma maneira de já chamar o fiel para prestar atenção e participar da celebração. Os cantos, então, são o eco dessa mesma palavra. É claro que a gente nem sempre vai encontrar cantos realmente fiéis ao espírito da palavra daquele dia, mas a gente vai sempre buscar cantos que se aproximem daquela palavra, que sejam eco da palavra, porque aí eu sempre insisto com a comunidade justamente isso.
Quando você canta, ou ao menos você presta atenção na letra do canto, você continua ouvindo ecos da palavra de Deus, ou então da própria liturgia em si, daquilo que está sendo celebrado, do mistério, do tempo ou daquele domingo. A música ajuda muito nisso, porque o nosso povo faz parte do espírito do nosso povo cantar, e é de fato. O próprio Sacrosanto Concílio diz, o coral não substitui a assembleia, o canto é do povo, o coral sustenta a assembleia, ajuda a dar sustento ao canto. Daí que quanto mais você favorecer a participação das pessoas também com o canto, melhor será o fruto obtido daquela celebração. É isso que Dom Henrique queria dizer. Quando a Assembleia interage, ela não assiste, ela participa, e participar é celebrar. Isso. Então fica mais interessante. Complementa. Ok? Se colocou na celebração eucarística. Quando é que surgiu essa necessidade do canto na celebração eucarística? O canto? O canto. Porque às vezes o canto atrapalha, né? Depende. Atrapalha porque às vezes eles querem mais se apresentar, canta numa altura incrível. Eu admiro o canto daqui, porque aquele canto, obviamente, não estou aqui ajudando o padre, ela nem nada, mas é um canto pacífico, mas tem igrejas aí que o canto é absurdamente. Apaga a palavra, apaga a Eucaristia e apaga toda a celebração. É isso que deve ocorrer? Não, claro que não. Isso aí é uma distorção, né, da questão do canto como elemento da liturgia. O canto, ele sempre esteve presente desde o início das nossas liturgias, porque era a tradição judaica cantar. Lembra quando o povo atravessou o deserto? Aquele canto que vem logo depois da terceira leitura na noite da Páscoa, e aí os judeus cantaram aquela salvação através do canto de Moisés, e Moisés entoou esse canto. As sinagogas tinham cantos, os salmos eles surgem como experiência de fé, mas se transformaram em canto. Tanto é que o salmo parece fazer referência a um instrumento que acompanhava essas orações. Então a música sempre esteve presente em nossa liturgia. O que nunca esteve presente, e que aquilo que a liturgia combate, é o sobressair-se de um elemento ao outro. Quando o canto se torna um espetáculo, quando você canta na liturgia e não canta a liturgia, que é justamente o que a gente chama a atenção. Uma coisa é você cantar a liturgia em sintonia com o mistério, outra coisa é você cantar na liturgia, aí você se exibe, você se apresenta, o seu microfone fica alto demais. Então, às vezes, a gente precisa, dentro dessas comunidades onde há um exagero com relação ao canto, que às vezes se prolonga mais do que o necessário, né? Às vezes o padre já chegou no altar, já está posicionado e o canto continua e parece que não vai acabar nunca, a assembleia começa a impacientar-se, enfim. Equilíbrio, muitas vezes falta equilíbrio, tanto no volume, equilíbrio na quantidade, equilíbrio, harmonia, que é o que falta muitas vezes em nossas assembleias. Não culpo porque muita gente reclama e às vezes deixa de ir a certas comunidades por causa do barulho. É ensurdecedor muitas vezes o uso demasiado de instrumentos. Com certeza. Tanto é, a liturgia diz que o pessoal do canto deve ter uma visão muito clara do presbitério, para que esteja em harmonia com o próprio sacerdote, não só no canto, mas também na escolha dos cantos. Deveria estar em sintonia, com certeza. Eu chamaria isso de catequese, porque é necessário celebrando, né, junto com o canto. Não estava reconhecendo você. Pode falar. Uhum. Celebrando junto com os cantos, porque a gente sente essa necessidade do alimento da palavra, né?
eu vejo assim, alguns casais que não comungam, Sim. não comunguei, participam da missa, assim, de uma forma, participam, não assistem, participam de uma forma muito bem precisa, com ordem e decência, e eles chegam, eu não posso comungar, porque não somos casados na igreja. Mas vocês comungaram, vocês ouviram bem a palavra. Sim, sim. Comeram da palavra, se alimentaram da palavra. Aí tem essa questão dos cânticos, realmente, eu acho que falta também, eu acho que falta uma catequese do celebrante antes de os cânticos tem que ser assim, com a ordenança. Sim, sim. Para que a gente mergulhe nesse santo sacrifício de Jesus. Com certeza. É importante uma comunhão do sacerdote com o pessoal da música para saber exatamente o que vai ser cantado, né? Até mesmo porque algumas intervenções do canto que é feito pelo próprio sacerdote exige da equipe de canto que ela esteja preparada para acompanhar o sacerdote, dando o tom necessário para que ele possa cantar as partes que lhe são próprias, enfim, toda essa parte de harmonia e sintonia. E eu sempre digo aos casais que não podem comungar, eu digo a eles, olhem, que por algum motivo não podem comungar, olhem, primeiro vem a palavra, depois é que vem a Eucaristia. Então é um alimento que pode acontecer em sintonia, que você também se alimenta dessa mesma palavra e você faz a sua comunhão espiritual, porque esse pão ganha vida dentro de você. E aí então a Eucaristia ganha um sentido muito maior do que simplesmente aquilo que está sendo colocado como elemento sacramental. É a vivência da palavra que vai ganhar na pessoa uma repercussão muito grande, ainda que ela não possa participar da mesa eucarística, mas primeiro vem o pão da palavra, e é esse alimenta também. O que São João Paulo II sempre ensinou, a comunhão espiritual. Sim, sim. A comunhão espiritual é composta de todos esses elementos que o senhor acabou de descrever. Bom dia. Padre, gostaria de saber a respeito da questão das missas, que tem partes em latim e partes na língua nossa, né? Sim, o vernáculo. Então, porque assim, alguns locais, nossas igrejas, já tem umas partes em latim mesmo, né? Inclusive canto. Os cantos são bem-vindos, porque o latim é bom a gente recuperar um pouco dessa nossa tradição. Eu não diria com relação às orações ou partes da missa em latim, que talvez não seja um conveniente, não faz parte da nossa liturgia essa mistura das duas línguas. Sim. Ou você reza em uma ou reza na outra. Certo. E uma outra coisa é em relação a pessoal dizer que existe missas de cura, porque não entender eu acho que muitas pessoas, toda a missa é de cura, mas existem pessoas que dizem a missa de cura. Eu queria entender melhor essa questão. Obrigada. Bom, a gente vai encerrar aqui para a gente dar continuidade. São as missas adjetivadas. Senão a gente não fecha aqui o nosso tempo. Ok? Vamos lá. A questão é essa. Então, eu falo equilíbrio. Então, o canto do latim, ele deve ter até ser incentivado, porque em algumas celebrações internacionais, por exemplo, quando você vai ao Vaticano, que você vai participar de uma missa campal lá com o Papa, você vai ver vários cantos em latim, porque justamente há uma unidade na igreja, no mundo, que conhece esses cantos e aí pode cantar junto, né? Mas as orações comumente elas são ou na língua vernácula, a não ser nos casos do Vaticano II, que às vezes de vez em quando acontece de alguma outra oração ser feita em latim, mas comumente é feito na língua local, né? É feito com a língua de cada país, aonde ela deve predominar a celebração. A missa, como vocês sabem, toda missa cura, tudo depende de quem está na presença de quem, né? Eu estou ali aberto e propenso a receber. Então, a graça pode sempre acontecer, independente do tipo de celebração de que eu participo. Infelizmente, existe um certo modismo litúrgico, que já vem há muito tempo, de missa de cura, missa disso, missa daquilo. A missa é uma só, a Eucaristia é única, desde que eu participe inteiramente, quando eu estou inteiro, né? Dentro da celebração, ela pode provocar em mim as mudanças que eu preciso para a minha vida e aquilo que eu desejo alcançar, entendeu? São muitos modismos que infelizmente estão por aí
e que atrai, infelizmente, porque quando você não tem a consciência plena de que aquela celebração que você participa no seu bairro, com toda a sua estrutura, seja ela simples ou um pouco mais caprichada, ela é a mesma missa, celebrada em todo canto, e ela tem os mesmos frutos. Tudo depende de como você participa dela, certo? Então, independente dessas coisas, a vida segue em frente. Vamos lá. Oi. Em relação às missas celebradas na língua latina, no latim, sim, tive a oportunidade, inclusive, em algumas missas no próprio Vaticano, de acompanhar a missa toda celebrada na língua em latim, só que nós, tanto com os celebrantes quanto a Assembleia, tínhamos o livrinho com aquela missa sendo celebrada e as traduções. E alguns livretos, em algumas celebrações como essa, são bilíngues, né? E às vezes tem a tradução para as pessoas que participam. No nosso contexto de Brasil, como nós não sabemos o latim, fica um pouco descontextualizado e até ineficaz se celebrar em latim. Sim, sim. O povo simples até vai achar que nós estamos latindo. Bom, Bento XVI liberou a questão da missa em latim para algumas comunidades, mas assim, é uma missa especial que não deve ser sempre em latim. Uma vez ou outra o padre pode celebrar uma missa em latim. Mas vamos lá. Capítulo 2. Fomentar aquele amor suave e forte pela Sagrada Escritura. Nessa importância que a Sagrada Escritura assume dentro da liturgia, deve-se levar o fiel a experimentar o gosto vivo e saboroso numa alusão ao campo gastronômico e ao termo mesa da palavra. Não se trata de um momento meramente intelectual ou cultural, nem deve ser entendido como mero dever a ser cumprido de forma esporádica e precipitada. Ele fala aqui de como a mesa da palavra pode oferecer aos fiéis um saboroso alimento. E é claro que ele está falando aqui daquela mudança que foi feita desde do Concílio Vaticano II para cá, da mudança e do lecionário, dos novos lecionários que surgiram, dos novos textos que foram colocados nesse lecionário, né, e da maneira como a palavra de Deus foi distribuída nesses vários livros que a gente utiliza na celebração. O que se realiza na liturgia é uma escuta profundamente espiritual, pela ação do Espírito Santo. Por meio da palavra, o Espírito não fala à Assembleia de modo genérico, frio e impessoal. Ao contrário, penetra na intimidade de cada um e tornando-se familiar. Quando a palavra é acolhida, o Espírito faz com que cada um se sinta em casa com ele, à sua mesa, permitindo saborear as maravilhas de Deus. Veja que texto bonito, a beleza dessa expressão que ele usa, né? Porque é justamente aquele Espírito que inspirou os sagrados autores, é o mesmo Espírito que nos acompanha dentro da celebração litúrgica, e é Ele que nos ajuda a experimentar e a saborear a força dessa palavra. A palavra realiza o que diz, é o que acontece nos sacramentos, mas também o que a Assembleia Litúrgica reconhece como realizado em sua própria experiência de fé. A Escritura revela o esquema fundamental do agir de Deus, esquema esse que se associa com a existência pessoal de cada um da comunidade. Isso exige fidelidade ao texto, humildade para reconhecer a realidade da própria condição e a riqueza da sabedoria cristã, que para entrar em relacionamento de confiança e viver a comunhão com a palavra, desenvolve a sua própria tradição. Aqui ele fala justamente dessa questão que a fidelidade ao texto, o não uso de certas versões dentro da própria missa, de guardarmos justamente o respeito para com as Sagradas Escrituras. Por que justamente isso? Porque no passado houve alguns desvios com relação à substituição de textos da Sagrada Escritura por outros que pareciam dizer a mesma coisa, ou poemas, ou reportagens e outras histórias, e aquilo que não era a palavra de Deus. Não estou dizendo que essas coisas não possam ser utilizadas, elas podem, no seu devido momento, dentro da celebração e talvez pelo próprio sacerdote, mas nós temos que nos manter fiéis àquilo que nos foi dado pela nossa igreja, como textos a serem proclamados dentro da celebração.
evitando qualquer desvio. Vocês sabem, certamente alguns de nós lembram de quando o salmo era substituído por um canto de meditação, né? Que não tinha nada a ver, muitas vezes. Botava-se um canto no lugar do salmo, esquecido que o salmo é palavra de Deus, né? Então substituíamos o salmo por um canto que completamente descontextualizado. Então a fidelidade em manter essa norma, essa regra com relação ao uso dos textos sagrados. Deixa eu ver onde nós estamos. A passagem dos discípulos de Emaús é um testemunho desse encontro que podemos ter com a palavra e no espírito do ressuscitado saborear um processo transformador e receber uma nova sabedoria. É uma leitura que produz uma síntese da vida, iluminando-a dentro do plano de Deus, deixando-se guiar pelas Escrituras. Eles mesmos se deixam ler pelas Escrituras. Ao mudar os parâmetros, eles descobrem uma nova narração da própria experiência, cuja trama é dada pela palavra de Cristo. Um encontro que termina à mesa, onde os dois o reconhecem e passa a ficar com eles de uma nova forma. Então aqui o nosso livreto, ele traz uma reflexão sobre o texto dos discípulos de Emaús. Muito bonito, uma síntese muito bonita, o nosso caderno apresenta. E aquilo que vocês também já sabem, que provavelmente já ouviram alguns sacerdotes dizer, que justamente esse texto de Lucas é uma grande catequese sobre a liturgia, sobre a celebração, a palavra e a Eucaristia, né? Sobre esses dois elementos. E como alguém disse, né? Quando você lê as Sagradas Escrituras lhe leem. Esse olhar que você tem sobre a palavra tem sobre você. À medida que a gente aprofunda e presta atenção na palavra, ela está lendo você também. E é justamente quando a gente tem essa iluminação e a gente abre os olhos e reconhece, né? Justamente o partir do pão como um elemento talvez que coroa justamente esse processo que a palavra provoca em nós. Esse abrir os olhos, que reconhece o Cristo no pão eucarístico, mas nos reconhecemos a partir desse processo e dessa comunhão com Deus. Esse conhecer-se também, que é fundamental. Mas é muito interessante, eu não vou voltar sobre ele, mas é muito interessante como o texto trabalha. Eu botei aqui apenas uma síntese do que ele fala. Por tudo isso, é importante saber promover o sábio equilíbrio pedido pela liturgia e não desconsiderar o valor da Escritura dentro dela. Quando a preocupação em animar a celebração acaba perturbando os seus ritmos e os seus tempos, quando a celebração é sufocada por comentários contínuos que extinguem a força dos símbolos, quando a atenção é capturada pela procura de formas cada vez mais extravagantes e que nada tem a ver com a sábia tradição cristã, a fantasia mortifica a liturgia em vez de exaltar o seu poder. Esse parágrafo é pesado porque ele faz uma crítica a todo tipo de invencionice que acontece dentro da Sagrada Liturgia. Às vezes vocês já notaram como diminuiu a quantidade de comentários, né? A presença do comentarista é cada vez mais discreta, é cada vez menor dentro da celebração, justamente para permitir que cada um colha da palavra aquilo que a própria palavra vai dizer em si, não aquilo que o outro está dizendo que é. Porque às vezes alguns comentários quase que estão a explicar o texto, a dizer o que a gente vai saber. Tomar cuidado com certas coisas, ou com certas, por exemplo, às vezes acontece de numa liturgia, numa celebração da missa, a gente ter vários elementos diferentes. Às vezes o padre diz uma coisa na homilia, chama a assembleia para reflexão em torno de um tema, e de repente algum comentário, alguém do canto, ou um texto que vai ser lido no final, não tem nada a ver. Fala de uma outra coisa. Me entende? Fica parecendo uma coxa de retalho a celebração. O padre reflete sobre uma coisa, o outro fala sobre outra, e fica aquela coisa meio remendada, a gente sai da igreja sem saber exatamente o que é que eu devo guardar, afinal de contas, no meio de tantas coisas. E evitar que a criatividade litúrgica não seja exagerada, né? Que às vezes a gente exagera em algumas coisas, às vezes danças, às vezes coreografias, palmas, às vezes exageradas demais, muitas palmas dentro da celebração. Existe um mundo de coisas que acaba atrapalhando a celebração, certo?
Pode parecer bonito, pode parecer interessante, talvez uma vez ou outra na vida, um momento talvez, acolá, mas a liturgia deve ser preservada na sua essência, sem muitos adereços. Se nós respeitarmos o que ela tem e potencializarmos o que ela já faz, aí a coisa vai funcionar. Potencializar o que já tem e não ficar inventando coisas, certo? Porque tem gente que acha que a liturgia fica mais interessante quando existe algumas coisas diferentes, né? Então é muito complicado. A criatividade na liturgia não é tornar a celebração mais atrativa a todo custo, mas ativar uma pedagogia capaz de introduzir o mistério de Deus, que em Cristo vem ao encontro de cada pessoa. Também deve evitar o perigo de tornar-se rígida, engessada, no rubricismo, que se conforma às regras sem abrir-se à ação do Espírito Santo. E também aqui ele faz uma outra chamada de atenção, é muitas vezes aquela liturgia demasiadamente seca, né? Engessada, preocupada em observar os ritos com todo o rigor, sem compreender que nós somos humanos e que de vez em quando algumas coisas falham, algumas coisas às vezes não saem exatamente como a gente gostaria, e que às vezes a gente vai fazer uma leitura, às vezes a gente vai fazer um rito e a gente erra, a gente se perde, ou está nervoso, entende? Sermos humanos e compreendermos que não precisa tanta rigidez, mas é preciso permitir que a gente observe aquilo que é preciso observar, mas também que nós não somos perfeitos. Nossa Assembleia não é perfeita, ela tem seus limites também, e a gente tem que caminhar dentro desses limites. Deveríamos ter o máximo de cuidado com a liturgia e ajudar a introduzir nela, sem violência, educando para os seus sinais antigos, seus momentos próprios, feitos de sábia harmonização dos tempos, orações, cantos, sem distorcer tudo com nossas preferências pessoais. Também não deveríamos perder de vista a unidade, a variedade da Assembleia Litúrgica, composta não apenas por crianças e jovens, mas também por adultos e idosos, né? Esse equilíbrio que a gente tem que ter e essa percepção do todo, né? Nossas assembleias são mistas no geral. Existem missas para crianças, existem missas com jovens, talvez, ou missa com crianças ou missas com jovens, mas ao mesmo tempo a gente tem que observar a assembleia e perceber os adultos que estão no meio que estão ali também, né? Não transformar tudo numa linguagem demasiadamente infantil, como se ignorássemos a presença dos adultos ali presentes, ou transformar a assembleia numa linguagem também que as crianças que estão ali presentes não consigam captar o que o padre queira dizer. Então, sempre esse equilíbrio, essa capacidade de observar o todo. É claro que ninguém quer agradar a todos, a gente quer levar em conta o todo mundo que está ali. Não é questão de querer agradar, mas observar essa dinâmica do conjunto, ok? Até aí tudo ok, gente? Para passarmos para a última parte dessas observações últimas do capítulo 2, alguma coisa gostaríamos de observar? É um pouco daquilo que a gente já falou, né? Então aqui o texto ele vai trazendo de volta alguns pontos para a gente continuar a nossa reflexão. Vamos adiante? Ok? Então vamos lá. Para a gente terminar dentro da hora e do horário. Capítulo 3. Recomendações recomendações da Sacrosanto Concílio. Para deixar claro, deixa eu botar aqui dentro dessa. Para deixar claro que a liturgia e o rito da palavra estão intimamente ligados, a Sacrosanto Concílio faz 4 recomendações que encontram concretizações fecundas nas disposições litúrgicas posteriores. Primeira recomendação: durante a celebração, não se ofereça uma leitura da Sagrada Escritura, uma leitura da Sagrada Escritura mais abundante, mais variada e mais selecionada. Aquilo que nós já experimentamos com os novos livros, ok?
Então houve toda uma renovação dos nossos livros litúrgicos, dos textos e também da tradução, né? Ainda não alcançamos aquilo que nós esperávamos com a Bíblia da CNBB, que era uma tradução de uma Bíblia que estivesse em comunhão com os livros da liturgia, que nos permitiria, por assim dizer, utilizar a Bíblia em nossas celebrações, que é um desejo que vem se alimentando há um certo tempo. Mas ainda a tradução ainda não é, como diz, compatível com as dos livros sagrados, com a tradução oficial da CNBB. Já se fala de, quem sabe, uma renovação também desses livros. Assim como nós tivemos a renovação do Missal, essa terceira edição, já se fala também de uma proposta de uma renovação desses textos, também dos lecionários. Mas, por enquanto, ainda não vimos muita movimentação nessa direção. Mas há um desejo de, quem sabe, fazer uma certa revisão, não mudar os textos necessariamente, mas fazer uma revisão desses livros também. Segunda recomendação: introduzir os fiéis na celebração e, em particular, na liturgia da palavra. Aí ele fala nos comentários, que às vezes ajuda a chamar a atenção para o elemento da palavra, mas evitando os excessos e as contradições, aquilo que nós falamos anteriormente dentro da celebração. Mas uma tentativa de termos um mesmo diálogo, trabalharmos talvez uma mesma temática dentro da celebração e não ficarmos divagando sobre várias coisas dentro da liturgia. Terceira recomendação: promover a celebração da palavra de Deus, sobretudo nas festas e tempos fortes do Advento e da Quaresma. Já temos vários subsídios também litúrgicos e não litúrgicos que ajudam as pessoas a aprofundarem um pouco mais a palavra de Deus nesses tempos fortes. Mas ajuda também a tradição, por exemplo, dos círculos bíblicos, né? Dos encontros com a palavra, das comunidades que têm esses momentos onde, às vezes, a própria liturgia do domingo é previamente meditada em grupo, às vezes até com a participação do próprio padre, onde ali se tira alguns elementos para a reflexão pessoal e da própria comunidade, né? Existem algumas experiências por aí de leigos e sacerdotes que se reúnem para meditar a palavra do final de semana, juntamente com a equipe de liturgia, até para tirarem algumas ideias de como vão construir os comentários, quais elementos simbólicos poderiam ser ressaltados durante a celebração. Existem algumas iniciativas dentro dessa área. Quarta recomendação: a pregação, homilia, seja desempenhado com fidelidade e retidão. Aqui ele fala dessa necessidade de sempre, aquilo que Dom Henrique sempre dizia, partir da reflexão ou da homilia da palavra de Deus. A partir dessa palavra se encaminhar uma reflexão para a Assembleia. Não desconsiderar a importância que a palavra tem. Às vezes acontece de proclamar-se 3 textos dentro da celebração e 4 com o salmo, e de repente o presidente da Assembleia vem com um tema que não tem nada a ver, que não puxa pela palavra, que não faz referência à palavra. Isso infelizmente acontece. Às vezes o padre quer falar de um tema que não tem nada a ver com a palavra de Deus e fica ali a palavra escanteada como se não tivesse nenhuma importância. Isso não deve acontecer. Aí ele repete no texto aquilo que o Papa Francisco colocava como indicações para a questão da homilia. É uma coisa mais voltada para os sacerdotes, mas está lá no documento, então todos nós podemos ler e conhecer aquilo que a Igreja nos recomenda com relação à homilia. Por ela, se pode avaliar a proximidade e a capacidade de encontro entre pastor e seu povo. Aquele que prega deve conhecer o coração da sua comunidade. O Papa Francisco dizia: você deve conhecer a sua Assembleia, e aí você vai justamente pregar a partir da necessidade da sua Assembleia. Conhecer seu povo. Quando você tem uma interação e conhece as pessoas, você é capaz de resgatar desta mesma palavra temas que a nossa Assembleia, que a nossa comunidade precisa ouvir. É claro que não precisa aquela homilia encomendada.
Como, por exemplo, de repente nós tivemos um problema na comunidade e aí vem aquela homilia que fala justamente sobre aquele problema. Aí, olha, o padre, Não. Mas de vez em quando, a palavra vai deixar um espaço para você refletir sobre temas que estão relacionados à vida da sua comunidade, a pequenas situações que acontecem lá dentro, e que de vez em quando a palavra vai vir direto ao nosso coração, não como uma carapuça que deve cair na cabeça de alguém, mas aquilo que a palavra permitiu refletir naquele dia e que tem a ver com a nossa Assembleia, porque nós temos a ver com tudo que acontece. A palavra de Deus de vez em quando vai denunciar algum comportamento nosso que não é legal, aí o padre pode aproveitar. Deve ser uma continuação, contextualização da palavra proclamada, aquilo que eu falei para vocês. Deve ser breve, uma sábia gestão do tempo, respeitando a harmonia das partes e o ritmo de toda a celebração, aquilo que eu falei para vocês. Não adianta gastar muito tempo na liturgia da palavra e depois sair correndo com a liturgia eucarística. Não vamos diminuir o valor da outra mesa, certo? Harmonia e equilíbrio. Por isso o sacerdote deve ter presente essa realidade. Difere da meditação, da catequese ou de uma palestra, certo? Não é entretenimento. O padre não está ali para entreter as pessoas, mais ou menos como fazia o padre Léo, por exemplo. Às vezes as homilias deles são interessantes, as histórias são boas, mas muitas vezes virava um pouco de entretenimento. Risada, aquela coisa toda, ali é palestra, talvez não podíamos chamar de homilia, seria mais uma palestra. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado porque a homilia não é entretenimento. Ela deve ser breve e ela deve ser direta, no sentido em que atinge aquilo que a comunidade precisa como alimento para aquele momento, ok? Então, e também não deve ser uma catequese, demasiadamente catequética. Ela pode ter elementos da catequese, mas não deve ser demasiadamente catequética, ok? Saber o que dizer e encontrar a maneira apropriada de dizê-lo, né? O texto coloca nesse espírito materno eclesial, unir os corações que se amam, o do Senhor e os do seu povo. Então, usar uma linguagem adequada, saber como chegar ao coração do povo, como uma mãe é capaz de chegar ao coração do seu filho. Ela entende e sabe quem é o seu filho e vai usar as palavras adequadas para convencê-lo daquilo que ela quer conversar com ele. Então, a homilia também deve ter um modo de chegar ao coração do fiel. Esse cuidado, esse modo como vai utilizar determinadas palavras para poder chegar ao seu povo. Uma preparação adequada da homilia, um contemplativo da palavra, é também um contemplativo do povo. Aí está aí, mas é também um contemplativo do povo. Então a homilia, a preparação adequada, dar um tempo para preparar a homilia e pensar no seu povo principalmente, né? Eu vou falar para quem, né? Então eu preciso adequar a minha linguagem para a minha assembleia. Simplicidade, compreensível aos destinatários, clareza, falar apropriada e diretamente, positividade, não basta dizer o que não se deve fazer, mas propor o que se pode fazer melhor, porque às vezes a homilia ela pode vir quase como um sermão, né? Vem derrubando paredes, mas não diz como reerguê-las. Então é preciso dar uma pista, alguma coisa de positivo, para que a pessoa possa, mesmo sendo baqueada por aquela palavra, mas que ela possa se reerguer e perceber positivamente como ela vai se reconstruir a partir daquilo. Então é esse modo, talvez, de perceber que a palavra de Deus, ela machuca, mas também ela cura, né? Então eu preciso apresentar algo de positivo para os fiéis com relação ao modo de viver melhor essa palavra. Conclusão. A reforma promovida pela Sacrosanto Concílio levou à renovação dos missais, lecionários e às numerosas intervenções magisteriais e ao florescimento de tantos estudos sobre o assunto. No que diz respeito aos lecionários, passados tantos anos, é preciso fazer uma séria avaliação
que não se limita a uma atualização dos mesmos, mas que leve em consideração todo o sistema estrutural que os fundamenta. A questão não se restringe à mudança ou atualização de livros. É preciso um empenho contínuo pela formação litúrgica do povo de Deus, que não se restringe a conhecimento técnico, disciplinas, rituais, livros, mas adentrar ao significado e à linguagem simbólica, incluindo arte, canto e música, do mistério que se celebra, para promover uma participação plena, consciente, ativa e frutuosa. O encontro contínuo com a Palavra de Deus, proporcionado pela sua maior compreensão e eficácia na vida mediante a homilia, constitui, portanto, a primeira iniciação ao mundo litúrgico e à arte de celebrar. A Palavra de Deus dá conteúdo e valor salvífico aos ritos da liturgia, fazendo adquirirem um valor sacramental. De fato, é na liturgia que se realiza aquilo que a Palavra proclama. Pensar a celebração como um binômio, Bíblia e liturgia, que se fundem numa única realidade, duas realidades inseparáveis. Não menos importante é um olhar sobre a formação dos futuros pastores e da vivência litúrgica nas casas de formação. Por fim, lembremos que a vida cristã é um caminho contínuo de crescimento e nele somos chamados a nos deixar formar com alegria e em comunhão. Então, essa questão da liturgia vista como um processo contínuo e necessário para a nossa formação como fiéis, para podermos participar melhor das nossas celebrações. Daí essa atenção para com a formação dos nossos seminários. De vez em quando a gente tem queixas também dos nossos seminaristas, às vezes da maneira, do conteúdo, da maneira, porque de repente vem um padre novo e celebra de uma maneira um pouco estranha, ou diferente, não vamos botar a palavra estranha, diferente, e às vezes a gente fica se perguntando, afinal de contas, que tipo de formação eles estão recebendo, como se orienta esses novos candidatos ao sacerdócio, né? Então, uma preocupação também, não só com a nossa vivência enquanto assembleia, enquanto comunidade e leigos, mas também com aqueles que vão estar à frente das nossas comunidades e como eles vão também formar o nosso povo a partir justamente das atitudes, das linhas que ele recebeu da própria igreja e que deve repassar para os fiéis. É um pouco disso que eu gostaria de apresentar para vocês do nosso documento, mas a gente vai continuar aprofundando ainda na segunda parte, no caderno seguinte. Alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar antes de finalizarmos? Temos 11 minutos. Alberto mandou lembrança, viu? Para você. Falei com ele há um pouco disso, que tinha lhe visto. A gente viu aqui, né, que alguns exageros, o senhor falou, algumas pessoas comentaram e tal, mas o que a igreja, né, ou a própria arquidiocese tem feito para poder fazer essas modificações, essas correções? Né? O que a igreja tem feito a respeito disso? Conversado com os padres a respeito disso? Quais são as ações que ela tem feito sobre isso aí? E uma outra pergunta a respeito dessas partes de músicas excessivas ou uso de palmas durante isso, até as pessoas conversando e tal. Eu noto um pouco disso, e por favor me corrija se eu estiver errado, em algumas comunidades em que a parte carismática é muito forte, né? Eu acho que tem um pouco disso daí. Sim. Como é que a igreja tem tratado isso? Como é que a igreja tem olhado para essas coisas? Bom, a nível de arquidiocese, a gente tem a formação contínua do clero. De vez em quando, algum tema sobre a liturgia aparece nessas nossas formações para atualizarmos algumas questões e darmos algumas orientações aos nossos sacerdotes. Então existe, a nível de arquidiocese, essa preocupação. O que falta talvez seja uma equipe de liturgia mais consolidada a nível de arquidiocese para poder trabalhar as formações nas comunidades.
Porque às vezes, por exemplo, o Padre Hélio toma a iniciativa de fazer uma formação na comunidade dele, mas a outra comunidade, aquela outra, ninguém faz. Então, assim, há sempre um certo, como a gente poderia dizer, qual a palavra a usar? Uma certa desvantagem, empobrecimento que acontece justamente por falta de uma unidade. Então, o que falta talvez na nossa arquidiocese seja uma equipe central para a formação de todas as comunidades. Eu trabalhei 10 anos na formação pela arquidiocese com relação às equipes de canto. Foram 10 anos contínuos dando formação na área da música litúrgica para orientar justamente o pessoal com relação a isso, né? A como conduzir os cantos dentro da celebração, que tipo de canto escolher. Mas assim, eu me dei por vencido, falei assim, já chega, porque assim, chegou um momento que cansava, porque justamente aquilo que a gente passava, às vezes, encontrava uma barreira, que era justamente o clero, que às vezes não ajudava, que às vezes não dialogava com as equipes de canto, que eu sempre dizia às equipes de canto, é importante que o padre de vocês participem do processo, porque se o padre não participar do processo, essa renovação não vai acontecer. Essa reforma que a liturgia quer, ela não vai acontecer se o padre não participar. E muitas equipes reclamavam. O nosso padre, ele não se importa, ele só quer o canto na missa. Ele não escolhe com a gente, ele não senta para orientar e dizer o que é que ele quer, o que deveria ser feito. Então, eu trabalhei nessa linha de ajudar a orientar, certo? E a outra pergunta que você colocou foi com relação, sim, nessas comunidades onde há uma forte influência carismática, sim, há um certo acento de palmas, de cantos e às vezes até de gestualidade que, digamos assim, elas de certo modo, elas não prejudicam a liturgia em si, mas elas devem ser usadas de modo equilibrado, entendeu? Ela não prejudica, porque o corpo também, ele faz parte do contexto da celebração e ele age. É óbvio que se você está ouvindo o pessoal da música com um ritmo meio axé, é óbvio que o seu corpo se mexe também. Por mais que você queira ficar contido, mas daqui a pouco você está balançando também um pouquinho. Mas veja, só para dizer que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente tem que respeitar essa dinâmica que faz parte da nossa cultura, mas ao mesmo tempo a gente deve orientar para que não haja exageros. Lembrando principalmente nessas comunidades carismáticas ou de renovação, que nem todos que estão ali na Assembleia participam da renovação. Por isso eles têm que manter um certo equilíbrio. É só isso. É uma questão de lembrar, respeitar aquilo que é próprio daquele grupo, da maneira como eles rezam e como cantam, acho que deve ser respeitado, mas ao mesmo tempo incorporá-los ao espírito da liturgia, que leva em conta o todo. Eu olho o conjunto. Então eu vou dizer ao pessoal da renovação, moderação. Não tem gente somente da renovação aqui. Se fosse uma missa própria do grupo da oração, tudo bem. Eu poderia acolher com tranquilidade a dança, o movimento do corpo, a palma, o braço levantado. Mas quando não se trata disso, trata-se de uma missa da comunidade, deve haver um equilíbrio e um respeito pelo todo. E aí então eu tenho que dar umas chamadas de atenção.